E aí, gurizada, beleza? Hoje a gente vai bater um papo aqui, mais rápido, mais toque me voe, sobre uma coisa que eu li e me chamou muita atenção. E paralelo a isso é uma coisa que eu participei esses tempos e tal. Esses tempos, a Ana e eu participamos da live do Primata, de aniversário dele, milhares de divulgadores científicos, um bagulho super bonito e tal. Até que eu falei uma coisa pro Davi, que depois eu fiquei refletindo mesmo, sempre foi uma reflexão. Que eu falei o quê? Pô, eu vi ele conversando com o Sacani, né, sobre física. E tu vê os dois conversando sobre física, tu que não entende de física, tu fica como? Babando assim, porque tu não entende nada. Então há ali, pelo menos nos signos, e quando eu falo signos é linguagem, né? Há ali dentro de uma linguagem que só compactua quem estuda física ou engenharias, áreas afins e que vai precisar de física. Então quem não compactua, não entende isso, são sinais, são signos que essas pessoas não vão entender, que é o meu caso. Então eu vi os dois conversando, isso que eu entendo um pouco de física. Mas quando eles começam a falar conceitos mais técnicos e tal, eu fico lá que nem um idiota. Daí eu comentei, pô, olha que loucura isso, né? É que o comentário do Renan foi o seguinte: por que quando pessoas de exatas falam coisas da sua área parece tão mais interessante do que quando pessoas de humanas falam coisas da sua área? É verdade. Daí porque menos pessoas sabem sobre aquilo, né? E daí que me fez pensar um ponto. De modo geral, e daí tem uma matéria que eu li que vai ficar linkada aqui da Nexo, que é uma tradução de uma outra matéria de um site gringo, que falava o quê? Que os economistas estão começando a ficar mordidos porque muita gente quer dar pitaco em economia, né? Sendo que economia é uma coisa que tem, tipo, de acordo com a matéria, várias vertentes. Então o cara, na verdade, economia, de acordo com a matéria, tu defende uma tese. Então, o cara é keynesiano, o cara defende a tese do Keynes, o outro lá é mais liberal. E daí não significa necessariamente se uma pessoa tá errada ou não. São modelos de desenvolvimento que tu defende, e cada vez mais as pessoas andam se metendo nisso com menos conhecimento, né? Então a matéria defende que o economista ele tem que cada vez mais, em vez de ficar só focado na matemática, saber mais sobre a economia como uma ciência social, porque a economia, na verdade, trata de pessoas, então essa coisa dura e da matemática não teria tanto na economia, seria muito mais um trato das pessoas. E daí eu fiquei pensando, por que as pessoas insistem em tecer opiniões tiradas da bunda? Que a moda agora virou um bagulho chamado Masterclass. Sabe o que é Masterclass? Só a Masterchef. Masterclass é umas aulas. É umas aulas que alguns youtubers estão dando, que o cara se acha que ele sabe daquilo, e o cara organiza uma masterclass de política, de filosofia. Daí tu pega algum livro pra ler daquilo ali, e daí eu já fica de dica pra vocês quando forem estudar, coisas do gênero e tal. Cuidado quando tu for ler algo ou ouvir algo que é cheio de adjetivos. Se tu tá procurando estudar alguma coisa, eu quero saber como se organizou as sociedades modernas. Um dos pilares das sociedades modernas foi a escravidão, né? Pra quem não foi a escravidão. E o cara vai, não, um dos pilares foi a escravidão e tal. Não, isso é factual. Daí vai lá, o cara fala, porque a escravidão, veja bem, o zumbi tinha escravos. E daí, esse zumbi por ter escravos, ele era um cara imoral. Então ele era escravo. Quando tu começa a adjetivar muito as coisas, tira o teor factual da coisa e acaba botando só a tua ideologia. E daí acaba virando o quê? Uma cagação de regra de pessoas que, olha que curioso, dizem que não dizem ideologias, dizem que não, é coisa natural, né? Por isso que eu falo assim. Então assim, me irrita muito isso, sabe? Isso é uma coisa básica também no jornalismo. De evitar a adjetivação. Sim, não se adjetiva as coisas se tu quer, de fato, ser pedagógico ou, que nem no jornalismo, informar. Tu tem que ser factual, pontual, dar o direito... No jornalismo tem que dar o direito ao contraditório, né? E é isso cada vez que tu vê menos. Só que isso se alastrou com a popularização da internet de uma forma sinistra. Então é masterclass pra tudo que é lado, é aula de história pra tudo que é lado. E umas aulas de história que você... agora você vai poder botar o seu professor esquerdista sentado e lhe escutar. E tu vai ouvir essa aula de história, é pura adjetivação. Tem coisas que são verdades, fatos ali, claro que tem. Eu não sou da história, mas eu sei que tem. Mas do jeito que tu organiza, o grande problema é esse, Tu pega inúmeras verdades picotadas, costura elas, que eles cherry picking, né? Tu costura tudo isso numa narrativa que te favorece. Isso é nada mais, nada menos que ideologia. Então, e é por isso que eu acho. Eu não sou dessa pessoa que acha que, não, tem que falar de ciências humanas só quem é de ciências humanas. Não, porque ciências humanas trata sobre vida também, né? Sobre como a gente vive na cidade, no mundo, na sociedade. Então, todo mundo tem o direito de falar. Agora, há certas coisas que são conceituais. Há certas coisas que têm uma série de leituras prévias para poder fazer determinadas afirmações. Que não é qualquer pessoa que vai chegar e vai dizer isso, porque ela simplesmente acha que sim. Então, uma pessoa assim não deveria ter o mesmo peso numa discussão do que uma pessoa que estuda ciências humanas. E isso eu trago pra gente pensar. Eu sei que ficou um pouco confuso o vídeo, acho que ficou um pouco confuso o vídeo, né? Mas é isso, a galera faz uma costura pra se favorecer, não dá espaço pro contraditório, só que
isso não seria problema se, obrigatoriamente, essas pessoas que estão produzindo conteúdos... Por isso que eu vou falar uma coisa, por isso que tem um cara que nem o Mamãe Falei, eu acho ele um cara honesto, porque ele nunca falou, honesto que eu digo, não sei se é honesto no dia a dia, porque eu não conheço o cara, falou honesto no sentido pedagógico, o cara nunca se propõe a educar, ele pega e fala assim, eu defendo um lado, então ele vai lá e defende um lado, pode estar errado, ele pode às vezes falar coisas incorretas, etc, sim, pode, né? Como ele já falou, como ele falou da SpaceX lá, ele falou que tem que privatizar toda a ciência e tal, porque isso funciona melhor, daí, a empresa essa do Tesla foi lançada com o apoio da NASA. Então, tipo assim, ele escorregou no quibe. Só que ele faz isso, e quem tá vendo ele tem que saber, pelo menos, que ele faz isso propositalmente porque ele defende uma ideologia. Por mais que ele se proponha a educar, ele não se propõe a educar no sentido amplo das coisas. Ele se propõe, na verdade, a doutrinar dentro do que ele acredita que é certo. Então, até por isso eu respeito ele. Agora, tem outras pessoas que não, cara. Tem outras pessoas que simplesmente falam que não ficam doutrinando, não ficam passando ideologia pra ninguém, etc, etc. E ficam entupindo o mundo de masterclass aí que não serve pra nada, tá? Então, assim, foi mais um desabafo. É legal desabafar com a câmera, né? Ele fala, assim. Não sei, eu nunca fiz isso. Não, fiz sem causa do áudio. Então, assim, mais um desabafo. Se tu ficou até aqui, obrigado por ter escutado. Escreve aqui embaixo o que tu acha sobre isso, né? Eu, particularmente, acho isso muito antipedagógico. Quando uma pessoa se propõe a ensinar e ela faz um cherry pick de uma linha só de narrativa, né? Eu acho isso perigoso. Em última análise é incorreto, né? Agora, se o cara se propõe... Não, eu não me proponho a educar ninguém, nem ser pedagógico. Eu proponho a defender meu ponto de vista. Beleza, sabe? Beleza. Eu acho que a questão é a honestidade com que as pessoas tratam a informação. Então, espero que tenham gostado. Se tu é novo aqui, te inscreve no canal. Se tu não é novo, tu não te inscreve no canal. Também não se desinscreve. Não se desinscreve, por favor. Ativa o sineta. Curte, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp. Tira de grupo de WhatsApp, né? Manda nos grupos de WhatsApp. E beijo no cérebro de todo mundo e tchau.